Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo. Mais uma vez cumprimentar-vos. Hoje é dia 21 de dezembro, o processo de privatização da TAP foi ontem travado, a privatização foi cancelada e o mundo não acabou, ao contrário do que alguns pudessem pensar. Eu, aliás, por uns momentos, cheguei a admitir que eu pudesse estar enganado, quando fiquei a saber que hoje íamos reunir convosco, os dois. E, portanto, o comentário que quase nós tínhamos quando soubemos que ia haver uma reunião com os dois digníssimos secretários de Estado é: então, afinal, se calhar o mundo vai mesmo acabar amanhã. Mas ainda bem que, mesmo nessa hesitação momentânea, nós estávamos enganados. É muito importante nós reunirmos, e especialmente reunir agora, com todas as implicações que tal possa ter, tendo em conta que aí sim, tal como nós defendíamos, estamos antes da decisão do Conselho de Ministros sobre a ANA Aeroportos. Em todo o caso, relativamente à TAP, e aproveitando que vossas excelências aqui estão, eu sempre quero dizer que, salvo melhor opinião, há uma história muito mal contada nesta questão das razões para o travão ao processo da TAP. Sempre dissemos que não era uma suspensão e que não queríamos uma suspensão, queríamos o cancelamento. E a senhora Secretária de Estado, quando disse este processo acaba aqui, foi uma frase muito importante. Portanto, o processo acabou, é a questão das razões. E falou-se aqui já nas garantias bancárias e na questão do risco de financiamento. Ora, para clarificarmos aqui os conceitos, podemos estar a falar das garantias bancárias, uma expressão mais popular, a prova de que aquele senhor tinha o dinheiro que se comprometeu a pagar, essas garantias bancárias, ou podemos estar a falar da outra questão, que é as garantias que o Estado pudesse ter, as salvaguardas para os riscos financeiros associados ao crédito que a TAP tem, ao leasing da frota, aos contratos de financiamento, que teria uma renegociação mais do que provável, porque estava previsto nas cláusulas, em caso de privatização, era renegociado, a taxa de juros 2 não é lá grande coisa comparado com o que era naquela altura, e o que vinha por aí não era bom. Nós alertámos para isso até nesta semana na reunião que tivemos. Agora, a questão é que em qualquer destes dois casos, isto não se descobre no último dia que vai ao Conselho de Ministros. Portanto, ou isto foi descoberto em cima da reunião, e é inexplicável que tal acontecesse, ou então já se sabia há bastante tempo, e já se sabia há bastante tempo que este processo não podia avançar. E então andou o Governo, sem ofensa, numa farsa que se arrastou durante muito tempo. Eu quero saber quanto. Que é bem provável. Porque andou-se a perder tempo com um processo que não ia avançar, e os senhores sabiam que não ia avançar. Porque em qualquer obra do mercado ou de uma estrada de proximidade, a primeira coisa que se vai ver é as garantias bancárias, antes do resto. E, portanto, eu gostava de perguntar há quanto tempo é que o Governo sabia que este processo ia acabar ali? Primeira pergunta. Depois, ainda a questão do processo, da transparência e do acompanhamento. Pareceu-me registar a informação do Sr. Secretário de Estado de que o Tribunal de Contas recebe toda a documentação, receberá toda a documentação e a instrução destes processos para a análise relevante e das suas competências no momento posterior ao contrato e à privatização ser realizada, e, portanto, vai fazer uma espécie, simplifiquemos, uma espécie de fiscalização sucessiva. Portanto, faz-se o negócio, o facto de estar consumado, vai ao Tribunal de Contas, e eis que alguém no Tribunal de Contas descobre que aquilo está ilegal. Por exemplo, admitamos, esperemos que não aconteça a privatização, quanto mais agora a ilegalidade. Mas se isto for descoberto, o que eu lhe pergunto é qual é a salvaguarda disto desculpem mais uma vez o simples, disto voltar tudo para a barriga também. Anula-se os contratos todos? Há alguma cláusula na privatização da ANA Aeroportos que diga que aquilo fica tudo sem efeito se o Tribunal de Contas disser que aquilo não pode avançar? Para que é que serve dar os contratos e os documentos e o processo ao Tribunal de Contas para a gente depois ficar a saber, tarde demais, que havia ali coisas em que o Estado português é lesado nos seus interesses? Que a própria legalidade pode estar ferida no andamento do processo. Se isso acontecer, os contratos são nulos.
Gostava de perguntar isso, portanto, é, digamos, a segunda pergunta concreta que gostávamos de colocar. Terceiro ponto. A ANA Aeroportos. O Governo está... as parcerias público-privadas, a gente anda há meses aqui com reuniões sucessivas nestas salas, de horas e horas e horas, em que a conclusão é sempre a mesma. Houve erros clamorosos, coisas criminosas contra o Estado que foram feitas. Descobriu-se tudo no Tribunal de Contas. Tudo foi tarde demais, com renegociações caríssimas para o Estado. E, portanto, eu gostava de colocar essa questão. A ANA Aeroportos, o Governo está-se a agarrar à ANA Aeroportos e à sua privatização como um náufrago a uma tábua. E não pela importância estratégica da rede aeroportuária, mas sim pelo encaixe financeiro que pode obter. Para salvar o déficit de 5% que está por um fio. E as notícias de hoje, para essa perspectiva, não são grande coisa. E, portanto, vai contrato de concessão, vai o falso adiantamento, vai a venda, vai tudo. E aquilo que nós colocamos é se a prazo nós não podemos estar, nós enquanto país, e mesmo na estrita ótica e insuficiente ótica das contas públicas, que são um péssimo indicador para ajuizar destes processos, porque olhamos para a perspectiva estratégica do país, mas digamos que é uma perspectiva insuficiente, mas necessária, não chega, mas tem que lá estar. Se nós não estamos numa situação em que, para um pagamento adiantado, estamos a perder muito dinheiro a prazo. E eu coloco a questão do prazo de concessão da ANA, por exemplo. Gostava de relatar que nesta sala, há dias, na reunião com as estruturas dos trabalhadores, foi alertado para o problema, a Comissão foi alertada para o problema do prazo de 50 anos. Porque mesmo nos raríssimos casos, no quadro europeu, nos raríssimos casos da Europa, onde a privatização da gestão de toda a rede aeroportuária acontece, mesmo nesses casos, mesmo em termos internacionais, o padrão não será 50 anos nesta altura. Será consideravelmente inferior. Note-se que, ao contrário de outros partidos, nós não somos por uma questão de retoques na privatização. Nós defendemos que ela não deve ser feita. Mas esta é uma objeção que, desde logo, coloca um problema concreto. Então os senhores querem uma concessão por 50 anos, depois de dizerem o que já disseram sobre os prazos das PPPs e sobre a imprevisibilidade do ponto de vista da segurança económica e financeira para o Estado, estar a negociar a meio século de distância, baseado em critérios de estudos económicos que são completamente falíveis. E aquilo que eu lhe coloco é uma pergunta muito concreta. Com que segurança económica e financeira para o Estado é que esta autêntica PPP que estamos aqui a falar se coloca para compromissos em que é imprevisível saber a evolução do mercado nas próximas décadas? Como é que o mercado do setor aéreo, da aviação, dos aeroportos, daqui por 40 anos? Sabe-me dizer? Há estudos. Eu termino, Sr. Presidente, mas esta questão do prazo de concessão, dos compromissos para a expansão dos aeroportos de Faro e do Porto. Não estou a falar de Lisboa. Faro e o Porto, nestes 50 anos. Quais são os compromissos estabelecidos para as obras de requalificação nas Flores, na Horta e no Porto Santo, nas pistas? Pronto, temos de terminar, Sr. E o cálculo de financiamento no que diz respeito às receitas não aviação. Muito obrigado. Eu gostava de deixar estas perguntas concretas e gostava de ouvir as respostas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu reiterava as minhas perguntas de há pouco sobre questões concretas, em vez de estar para aqui a falar sobre boatos, ou diz que disse, ou diz que é tudo mentira. Não, eu tenho perguntas concretas, gostava de colocar e ter resposta para elas, nomeadamente garantias que estejam colocadas, que nós, até prova em contrário, não as vemos em lado nenhum, quanto ao investimento na rede aeroportuária nacional. Estamos a falar da questão da pista do aeroporto de Porto Santo, estamos a falar da pista do aeroporto da Horta, estamos a falar da iluminação da pista do aeroporto das Flores, estamos a falar da questão da ampliação do aeroporto de Faro e do aeroporto do Porto, ou porventura isto é tudo para negociar 10 anos depois entre o regulador e quem tiver comprado a ANA? Porque esta é uma questão fundamental. É logo que se vê. O futuro da Portway e das suas condições de intervenção no mercado, do handling. O futuro da Portway, do Grupo ANA Aeroporto,
Qual vai ser o futuro? As condições do cálculo em termos de financiamento e do cálculo de receitas da ANA Aeroportos. Qual é o peso das receitas não aviação? Qual é a vantagem, que de todo o discurso que fez não conseguiu explicar, qual é a vantagem de um prazo de concessão a meio século? Não conseguiu explicar porque é que é bom um prazo de concessão deste tamanho, a 50 anos. E, tendo em conta que esse contrato de concessão não é conhecido, porque estamos a discutir a privatização da ANA Aeroportos, com um contrato de concessão que não é conhecido, e que, portanto, tomamos por boas as suas palavras e acreditamos no que nos diz, portanto, será há 50 anos, o que eu lhe pergunto é, 50 anos extensíveis por mais quanto tempo? Paulo. 50 anos de prazo de concessão, eventualmente renováveis ou extensíveis. Portanto, no limite, quando se fala de 50 anos, falamos de mais quantos anos, para além dos 50? Quando, na verdade, pode ir até quanto tempo o prazo de concessão da ANA Aeroportos? Depois, a questão da negociação, 10 anos depois, entre o comprador, eventual comprador da ANA Aeroportos, e o regulador. O que os trabalhadores da ANA nos dizem, e não só da ANA, do setor aéreo em geral, é que o regulador que temos em Portugal, o INAC, a expressão que usaram foi uma casca de ovo. Foi a expressão que usaram os trabalhadores da ANA. É uma casca de ovo. Não tem capacidade para isso tudo que os senhores querem atribuir em nome do Estado. E de resto, veja-se essa coisa. Os senhores gostam muito de falar da regulação e do papel regulador do Estado na teoria. E depois da concorrência, gostam muito de falar na teoria. Falem lá da energia, da Petrogal, da liberalização do mercado energético, as vantagens, a regulação, qual é o papel e a capacidade do regulador no setor em Portugal. Estão aqui os seus deputados que sabem do que é que estamos a falar. Qual é a experiência? É assim tão boa? Olhamos para a vida real do nosso país e a vossa teoria cai toda pela base. E quando nós colocamos esse problema, nós dizemos, até podem fazer uma espécie de um INAC 2.0, que continuarão a não ter nenhumas garantias que forçosamente essa grande companhia, esse grupo económico, que passa a ser o contraparte do Estado português, que fica com a gestão da rede aeroportuária, nenhuma garantia tem, tal como não tem com a rede rodoviária, de que a regulação garante o que quer que seja. Outro setor em que a regulação é uma fantasia, é uma coisa, é um ser mítico, que os senhores anunciam e que estão à espera e que não vem. Depois a questão da TAP, para terminar. Eu gostava de perguntar, eu já fiz aqui 6 ou 7 perguntas concretas, fazia uma última que tem a ver com este problema que os senhores continuam a não resolver e a não responder em termos concretos, que é desta quadratura do círculo entre o parceiro estratégico europeu e a manutenção do hub e das características da TAP em Portugal. Isto é, o senhor Efromovich, para além de ser colombiano, boliviano e brasileiro, descobriu que também era polaco, graças ao facto de ser polaco, é europeu. A menos que haja um sheik qualquer da Arábia Saudita, ou um senhor qualquer da Tailândia, que descubra que também tem família na Europa, pais e tios e avós e por aí fora, a menos que isso aconteça, outro milagre desses, na contratação do mercado de inverno, aquilo que aconteça será, ou temos uma companhia europeia interessadíssima em acabar com a TAP, como a Suíça estava, ou outra companhia qualquer, ou então temos uma espécie de um árabe asiático europeu sul-americano, que de repente descobre que tem família aqui na Brandoa e compra a TAP e tem uma vantagem enorme para o nosso país. Senhores Secretários de Estado, quando se diz, e senhores deputados, quando se diz, termino, Sr. Presidente, que não interessa cá essa coisa de quem é que é o acionista, desde que o futuro tenha um bom mercado e que haja investimento, a questão que nós dizemos é, senhores deputados, senhores membros do Governo, vão dizer isso aos trabalhadores da Ibéria. Quando, Sr. Presidente, quando falam da vossa teoria de que o acionista não importa, o que nós dizemos é, vão dizer isso a quem trabalha na Ibéria. Vão dizer isso a quem trabalhava na Sabena, a quem trabalhava nas empresas que foram abaixo devido a essa teoria de que o acionista não importa.
E, portanto, em relação a isso, é a vida real que desmente a vossa argumentação e a vossa teoria. Muito obrigado. Sobre a regulação e a diferença entre autoridade e instituto, eu queria só dizer que, em relação ao setor energético, pelo menos, temos uma experiência muito má no nosso país com as autoridades. Porque a gente sabe que a ANACOM, por exemplo, é as duas coisas. O INAC será as duas coisas. Mas na energia já não há esse problema. E o resultado é o que se vê. Portanto, nem assim a gente vai lá com profissões de fé. Mas há uma pergunta concreta aqui, que lhe queria colocar. Ao fim de 10 anos, quem comprasse a ANA e ficasse com a concessão ia negociar com quem? Com o regulador, com a autoridade ou com o instituto? Uma pergunta concreta para ficarmos a perceber. Quem é o interlocutor para essa negociação ao nível da regulação económica? É a autoridade ou é o instituto? Quem é que representa o Estado? E com que enquadramento? Depois, sobre esta justificação do Governo para privatizar a ANA Aeroportos. Diz a Sra. Secretária de Estado que o facto de uma empresa dar lucros não quer dizer que não possa dar melhores resultados. Eu pergunto-lhe o que é que falta. Isto é, quais são as análises e os estudos que vos levaram à conclusão de que a ANA Aeroportos tem um problema para resolver e que a solução para esse problema é a privatização. São questões concretas, porque não há nenhum documento do Governo até agora, do Estado português, que identifique problemas concretos na ANA Aeroportos e que diga a solução é privatizar. Ou é por convicção genérica, por uma forma de olhar para o mundo que os senhores fazem isto. É por uma convicção política de que, em princípio, é sempre melhor que os privados e consegue sempre um bocadinho melhor do que existe até ao momento. E que, portanto, os prémios internacionais para os aeroportos e para os projetos que a Aeroportos garantiu, quem ganha um prémio pode ganhar 2. Portanto, vai privatizando-se. A valia técnica e a capacidade de antiga Direção-Geral, porque os aeroportos em Portugal nunca foram privados, a solução para os problemas, mas quais problemas? Quais são? Há estudos, há identificação, é que nunca apareceu em lado nenhum. Pode dizer, podemos sempre melhorar. Pois podemos. Então, e também podem melhorar no público. Como melhorou, tem demonstração do ponto de vista técnico, económico e financeiro. Com uma estabilidade invejável em termos internacionais. Já tivemos este debate. Quem vem para cá, para Portugal, dificilmente vem cá ensinar alguma coisa. Foi como no handling dos espanhóis, com o que se viu. Última questão. A questão do aeroporto e da capacidade e dos indicadores objetivos de movimento e da atividade aeroportuária. Número de voos, movimentos na pista, milhões de passageiros. Termino, Sr. Presidente, com esta questão concreta. O aeroporto de Lisboa tem uma questão muito concreta, que é a manutenção e engenharia da TAP. Que é completamente à margem do número de passageiros que lá circulam. E do número de movimentos de pista. A manutenção e a engenharia da TAP, em Lisboa, tem um potencial tremendo em termos económicos e exige espaço para crescer. Exige investimento em termos físicos. E esta questão, até que ponto é que é equacionada como um fator estratégico para o país, em termos de atividade económica, de indústria, quando o critério é a rentabilização do ponto de vista da movimentação dos aeroportos. E esta é uma questão também objetiva que eu queria colocar. Obrigado. Até que ponto é que está colocada, nessa vossa estratégia, o futuro da manutenção e engenharia aeronáutica da TAP, quer no processo da TAP, quer no processo da Aeroportos. Obrigado, Muito obrigado, Sr. Presidente.